Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória desse Deus que permite que pessoas como eu e você venham a ter mais um dia. E como gratidão, estamos aqui sentados, de frente com esse telefone, para exaltar o nome daquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui um pouco mais rápido, mas não deixa de não ser obrigatório para quem serve a Deus entender, compreender esse lado tão difícil que muitos de nós praticamos. Me lembro quando Jesus estava na cruz, que eu falo como se eu estivesse lá, né? Que alguém virou para ele e disse: Jó também fizeram, né? Jó passou por isso, abandona teu Deus e morra. E o ladrão virou para Jesus, ele disse diferente, mas com o mesmo sentido. Se tu é Deus, por que tu não desce daí? Deus olhou para ele, deve ter pensado: que ignorante. Não faz ideia quem eu sou. Não faz ideia que eu tenho que passar por esse processo. Muitos de nós não entendemos por que Jesus não desceu dali. Porque ele estava ali, mostrando a nós que nós não devemos negar aquilo que nós somos. Como a Bíblia já havia muitas profecias, né, Elias Vitorino Cosmo, a paz do Senhor, meu filho. Tinha muitas profecias já lá atrás, desde o livro de Isaías, e aí sucessivamente, que dizia que o cordeiro iria calado. E ele, Xará, Deus abençoe o Senhor, a sua esposa, a sua família, e tenha um ótimo final de ano em nome do Senhor Jesus. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que seja o ano de 2016 de prosperidade. Você só errou o ano aí, mas tá tudo certo. É 2023, né? 2016, eu nem sei onde é que eu tava. Eu acho que eu tava tomando conta de uma casa de recuperação. Não tô eu, se não tô enganado. Ah, não, foi 2015. Mas muito obrigado, que Deus continue te abençoando e que esse final de ano, não digo nem o final de ano, que para nós que servimos a Deus todo dia se faz novo quando nós damos lugar. Que o Senhor complete todos os seus sonhos, independente do tamanho deles. Que o Senhor vos ajude, tanto o Senhor quanto toda a sua família. Muito obrigado, missionário José. Que Deus te abençoe ricamente. É 2023, o telefone entendeu errado, é verdade. Mas vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje, nós nos encontramos com a própria mulher de Jó dizendo: nega teu Deus e morra. Ele disse: mulher, tu fala como as bestas do campo. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Quer dizer, ele dizendo: nada tenho. E o que eu tenho você quer que eu largue. E Jesus passou pelo mesmo processo. Se tu és Deus, desça dessa cruz. E ele disse: não tenho esse poder eu tenho. Mas eu não tenho esse exemplo a deixar. Se Jesus tivesse descido da cruz, Angelina Muniz, amém, a paz de Deus, pastor José Carlos e família, Deus abençoe sempre. Da mesma maneira que Deus continue abençoando a vida de cada um. Então Jesus não desceu de lá. Ele tinha poder para descer? Tinha. Ele disse: eu preciso provar que eu vou passar por esse vitupério, por essa dificuldade, para que o povo, para que meus filhos, quando estiverem passando por alguma dificuldade, vai dizer: Jesus passou uma maior. Ele, como Deus, passou pelo processo da humilhação. Passou pelo mesmo lugar que um ladrão passou. Aquilo ali geralmente era para homicidas e ladrão. E Jesus, o que ele tinha feito? Não tinha feito nada. Mas mesmo assim o povo que o repudiou decidiram trocar Jesus
por um ladrão, e era Barrabás. E assim o povo dos dias atuais, a qual nós estamos vivendo, estão cometendo o mesmo erro. Muitas vezes estamos tão cegos que não conseguimos mais ter a orientação de Deus na nossa vida. E por isso tomamos decisões que vão nos ocasionar muitos problemas lá na frente, até mesmo perdermos a nossa salvação. Por não dar crédito realmente àquilo que Deus quer para mim e para a tua vida. Vamos para a leitura de Mateus, capítulo 10, e versículo 33, que diz exatamente dessa maneira. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A paz do Senhor, Bruna Priscila Santos, dá um abraço no Johnny e nas 3 crianças, que eu não, só lembro o nome de só um, Beatriz, só. Que Deus é o Cauã e a Isabela, a Carla que fala esses outros 2 nomes. Eu tenho dificuldade para guardar nome, né? Que essa família cresça na presença de Deus cada dia mais, amém? Então vamos para a leitura. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei. Mas existe pessoas que nega. Todo aquele que não anda segundo a vontade de Deus, ele está negando. Não quem ele é, mas o Deus que insiste com cada um de nós a servirmos a ele com retidão. Gostaria de pedir oração para o meu sogro Júnior, que vão fazer uma cirurgia amanhã. Já vai dar tudo certo, já deu certo, em nome de Jesus. A Carla vai estar notando no final a hora. Então, qualquer que me negar diante, mas pastor, de que forma eu nego Jesus? E tem ONs, tem milhares de formas. Eu nego a Jesus quando eu minto. Eu nego a Jesus quando... Exemplo, um dia eu topei com um casal que era crente da mesma igreja que eu. E topei com ele ali no banco do Bradesco. E eu achei engraçada a falta de caráter deles. Quando eles me viram, eles já se esconderam. Aí eu dei a paz para eles, a paz do Senhor. Eles iam para um boxe e eu ia para o outro. E eu notei que ele devolveu essa paz assim, Senhor, muito baixinho. E eu me fingi de besta, eu fingi que não tinha ouvido. E gritei mais alto ainda, a paz do Senhor. E eles sem graça, a paz do Senhor, mas muito sem graça. Isso é uma das maneiras também de nós negarmos a Cristo. Porque você não tem como esconder quem eu sou e nem quem é você. Somos uma família. E essa família, ela representa um povo especial e que não nega a Cristo de maneira nenhuma. Mas tem muitos que negam. Muitos que negam. Mas na Bíblia tem. A gente encontra Pedro negando o Senhor. Vou primeiro desviar do que eu vi. Que ali ele desviou, ele negou, desviou. Tu não eras o que andava com Jesus? Ele diz, não, nem conheço. E tem pessoas assim, que não pode fazer uma viagem que lá naquela cidade onde ninguém conhece ele já nega Jesus ali. Você é crente? Não. E ele diz que da mesma maneira que nós negarmos ele aqui, ele também nos negará diante do Pai que está nos céus. Eu também peço oração pela minha vida. Estou com crise de ansiedade, às vezes até aflição. Ontem à noite fiquei muito ruim, não é fácil. Não, amém? Estaremos orando, viu, irmã Angelina Muniz? Então, o que Deus requer de nós? Ele requer que o seu caráter e a minha aliança, a sua aliança com Deus, ela seja autêntica, não só dentro da igreja,
mas também fora da igreja. Tem muitas maneiras de nós negarmos a Deus. E o que tem de crente aí negando? Você nega quando toma uma escondido. Você nega a Deus quando você está mentindo, fazendo fofoca. Você está negando quem você é. Porque quem vive em paz com Deus, tem paz com todos. Então por isso que Mateus 10, versículo 33 diz: entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do Pai que está nos céus. É esse versículo, Mateus 10 e 33. Mas pastor, o senhor não tem uma outra conversa, não é sempre porrete? Não é porrete, irmãos. Isso é uma palavra de alerta, um despertar. Eu não posso negar aquilo que eu sou. Eu não posso negar a grandeza de Deus na minha vida. Então tem muitos crentes, homens e mulheres, que servem a Deus só diante de outras pessoas. Mas se estiver longe, uma outra cidade, aí não, lá pode tudo. Eu lembro de um amigo meu, presbítero, não vou falar o nome dele, né? Que isso é uma história que já passou. E não vem a calhar, não vem trazer nenhum lucro. É só como exemplo. Ele saiu daqui e foi para uma certa praia, presbítero ele. Como a Assembleia de Deus não se permite andar de biquíni, nem fazer tal de topless. Quem sabe o que é aí? É a mulher não usar aquele biquíni a parte de cima. Pois eles não foram numa praia dessa. Mas o que nós esquecemos, que hoje com a tecnologia, naquele tempo não tinha tanto, mas já deu um bochicho bem grande. Alguém que estava ali perto que os conhecia e eles não sabiam que essa pessoa estava nessa mesma praia. E admirou aquilo e com uma máquina, ó, era no tempo do Orkut. Bateu as fotos. Registraram aquelas fotos. Por isso que Deus diz que no nosso julgamento vai haver muitas testemunhas que se levantarão, não contra nós, mas como testemunha verdadeira de Deus. Não vai ter como você e eu negarmos o que nós fizemos de errado. Primeiro, Deus, ele tem um cuidado com o teu corpo muito grande. O teu corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus e ele é sensível. Começa a andar nu aí de qualquer jeito, que você vai ver que você está nesse patamar, você está negando quem você é. Você tem que entender essa possibilidade, porque isso pode te ocasionar certas dores de cabeça lá na frente. Estou falando no campo espiritual. Ao distanciamento da presença de Deus. Você já foi em culto assim que você não sente nada? Eu já fui. Tá todo mundo lá pulando, descabeçando e eu tô aqui, não sinto nada. Por quê? Porque a presença de Deus não está comigo. Porque aonde há a presença de Deus, a Bíblia diz que há alegria, espontaneidade, há muito a se receber. Talvez o pregador nem prega bonito, prega lá do jeitinho dele, mas você começa a entender aquela palavra como um grande presente de Deus. Ele está lá falando tudo errado como eu falo aqui. Mas o que sai dele tem unção. O que sai dele não procede de um conhecimento humano, mas de um conhecimento espiritual. Ele está sob o controle daquele que ele teme. E que ele ama e que se dedica a servir a ele com fidelidade. É essa a diferença. Às vezes a pessoa nem prega esse bonito todo. Porque tem muitas pessoas evangélicas que vão na igreja para ouvir uma pregação bonita, uma pregação técnica. E essas pregações muitas vezes não tem Deus no meio. É uma pregação que o camarada estudou para isso, para falar aquilo que convém a cada coração. Mas a pregação que ela vem de Deus, a pessoa pode falar de qualquer jeito, porque se ele estiver debaixo da unção e do controle de Deus, com toda a simplicidade que ele tem, ele vai atingir o alvo, ele vai encher o teu coração de alegria, porque nele está derramando na tua vida, através dele, o entendimento espiritual. E se há entendimento espiritual, é porque ele é vaso. E se ele é vaso, ele se permite ser cheio da presença de Deus. É essa a diferença.
E muitas vezes nós negamos a Cristo. Negamos a Cristo quando Deus manda nós fazermos certas coisas e que a gente acha que não, eu tenho que pregar o que a irmã Angelina Muniz quer. De jeito nenhum. Eu tenho que pregar segundo o que a Carla quer. Não. Eu tenho que pregar aquilo que Deus está me enviando ao meu coração, ao meu entendimento. E ali Ele vai capacitando, né, Júlio Passamar? A unção é maior do que qualquer palavra bonita. Essa é a realidade. O Júnior, lá para Triângulo afora, sempre gosto de lembrar de Triângulo, porque o Júnior conhece bem lá. Seja bem-vindo, meu irmão. Dá um abraço, Nikele, a futura mamãe, né? Então, assim, ó. Às vezes eu ia para aquelas linhas, eu ficava maravilhado. Lá na 33 mesmo, que era uma igrejinha miudinha de pau. E aqueles irmãos falando tudo errado. Para o crítico, né? Porque o homem de Deus não é crítico. O homem de Deus, ele é observador, ele vive pela unção que vem da palavra para a vida dele. Então não importa quem é que esteja falando, se está falando reto ou torto, o importante é que o óleo do Senhor está no meio desta palavra e com certeza, com aquela simplicidade todinha, você vai sair dali. Quantas vezes eu saí sapecado de Deus, cheio de Deus, não me contendo com aquelas palavras, porque aquelas palavras não vinham vazias, elas não eram projetadas em um escritório, a palavra é essa que eu vou falar. Não, muitas vezes a pessoa nem combinava aquilo, né? Mas o Espírito Santo derramava a unção na vida daquela pessoa, porque ele não nega quem ele é. O caráter espiritual dele está acima de qualquer suspeita. A intimidade dele com Deus é inviolável. Mas hoje a cantalhada que eu estou vendo, uma boa parte, não vou generalizar, tem muitos homens e mulheres de Deus que ainda se dedicam à verdadeira vontade de Deus. Mas tem muitos que não se dedicam mais. Muitos não se dedicam mais como Deus realmente quer que nós venhamos a se dedicar a Ele. Nós negamos a Deus quando nós acordamos e não glorificamos ao nome dEle. Nós estamos deitando, boa parte de nós, estamos deitando como cavalo e levantando como jumento. Deita, não conversa com Deus nem um segundo. Estamos trocando o lugar de Deus por alguns aplicativos. Já repararam isso? Ou eu estou mentindo aqui? Às vezes nós vivemos mais online do que na presença de Deus. Nos horários vagos, nós não nos dedicamos mais à palavra como o povo de antigamente era. E o que é mais irônico nessa história toda é que o povo de antigamente pagava um preço bem mais alto que nós. Antigamente, há 30 anos atrás, quem falava que era crente em alguns lugares aqui do Brasil, no fundão lá do Nordeste, tinha lugares que era controlado por macumbeiro, lá na Bahia, que a pessoa, se falasse que era crente, ele passava a ser perseguido. Não, geralmente não era para matar, mas as pessoas se incomodavam de saber que você servia a Deus. E a pessoa passava então a servir a Deus escondido, como na Rússia. Uma vez eu li um livro chamado Estúnio. Um livro pequenininho, que eu não sou muito de ler livro não. E lá estava contando a história de um missionário que não negava a Cristo. No país da Rússia. Um país que de maneira nenhuma naquela época aceitava o protestante. Mas Deus o enviou para lá e ele foi na confiança, no poder e na graça estabelecida por Deus na vida dele. E ele adentra aquele país. E quando ele entra lá, ele descobre que pregar a palavra de Deus da maneira que nós pregamos aqui era extremamente perigoso. E ele, não havendo mais outra saída, Deus deu a ele a responsabilidade de administrar algumas vidas. Ele ganha algumas almas de pessoas que eram russas, mas eles passaram a ser perseguidos de tal maneira que, todavia, quando eles se reuniam, a polícia os achava. Então o que eles fizeram? A Rússia é coalhado é um emaranhado de túnel, é igual os Estados Unidos na parte mais antiga, é cheia de túnel embaixo.
Então eles se reuniam 1 ou 2 vezes por semana, no maior silêncio possível, que até inclusive as Bíblias naquela época não eram liberadas para todo mundo. Se fosse pego, era crime, igual é na China nos dias atuais. Era crime. Então eles se encontravam dentro de túnel, de esgoto, mas não importa o lugar em que eles estavam. O importante é que a presença de Deus era exercida na vida deles, em cima de um sacrifício terrível. Hoje não, nós temos os melhores salões hoje. Tem igreja que até parece uma discoteca. Tem igreja que nem aplica mais a palavra, é só louvor. E dizer, erguei a mão, o importante é teu dízimo. Oh, meu amado, pode vir. Aonde não se fala mais do conserto do homem para com Deus, aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia, mas muito pelo contrário, nós estamos cada dia mais vendo a obra de Deus sendo dominada pela mentalidade humana, mas Deus está muito perto de pôr um basta nisso, porque a Bíblia diz que Ele vai arrochar o povo dele antes da vinda do Senhor Jesus. E muitos vai cair desse galho quando ele balançar. Ele diz, eis que balançarei a figueira, e aquele que não tiver plantado em mim, ligado em mim verdadeiramente, nesse balançar vai cair. Não podemos nós perder tempo nos dias atuais negando quem nós somos. Nós somos escolhidos desde o ventre como homens e mulheres de Deus. Homens especiais, mulheres especiais. Deus vos escolheu, me escolheu porque viu, aleluia, graça na tua vida e na minha vida. Mas estamos negando a Deus em todos os sentidos, a maioria de nós. E temos que retomar quem nós éramos. Como que funciona isso? Nós dando lugar àquele que merece toda a honra e toda a glória nesse mundo e fora desse mundo. Não importa o tamanho do seu conhecimento teológico, não importa se você tem teologia. Eu não tenho nem a lagoa, imagina a Gia. Eu tenho teologia, mas eu não uso. Porque eu não estou aqui para te dar estudo, porque a igreja dos dias atuais não precisa mais de estudo. A igreja dos dias atuais precisa tomar vergonha e se posicionar segundo o querer e a vontade de Deus. Tomar atitude, quando a gente fala atitude, parece que entra aqui e sai aqui, é tomar vergonha mesmo. Tomar vergonha e ver que aos longos dos anos e dias, nós estamos nos lançando fora da estrada estreita. Estamos aderindo a uma estrada mais larga, que segundo a Bíblia só nos leva à perdição. Por isso que a Bíblia diz, acorda tu que dorme, porque os dias são difíceis. E tem como ficar mais difícil ainda. Porque um dia eu estou de pé, no outro dia eu estou deitado. O povo de antigamente eles eram mais persistentes que nós. O povo de antigamente eles passavam nos grandes coliseus romanos, quando pegava os protestantes, segundo a Bíblia, e histórias que estão escritas para que todo mundo possa ver. O protestante era jogado no meio daquela arena, e dali, daqueles lugares, saía leões, e às vezes até mesmo matadores. E ali fazia-se uma proposta, você nega? Eles eram crentes de verdade, eram convencidos, não, eles eram lavados, remidos e sabia que perder a vida com Cristo era ganho. Hoje, nós nem lembramos de Cristo mais. Maioria de nós. Quantas famílias foram destroçadas? Você já imaginou o teu filho, o meu filho? Aleluia, um leão pegando e rasgando ele. E aquela pessoa ali, persistente, dizendo, não, sei que o meu filho está morrendo é o corpo, mas a alma está nas mãos do Senhor. Não vou negar quem eu sou. Você e eu nascemos com uma marca, porque quando nós nascemos, Jesus já tinha passado pelo processo da cruz e já havia selecionado você e eu.
É por isso que a igreja hoje ela não anda. Às vezes você vê uma igreja cheia, mas não tem presença de Deus. Eu conheço pessoas que não estão na igreja, que já foram crentes, que eles falam, eu entro dentro da igreja, eu saio de lá, é pior. Eu entro dentro da igreja, não se fala mais de Jesus. Eu entro dentro da igreja, as pessoas estão negando em cima do púlpito. Eu entro dentro da igreja, a igreja está mais política do que Cristo. Eu entro dentro da igreja, a igreja está mais financeira do que Cristo. Eu entro dentro da igreja, a igreja está mais fria do que era antigamente. A igreja, cada vez mais que o homem vem estudando, eles vêm tirando a presença de Deus, aquela que faz você ir para casa remoendo a comida que você recebeu através da presença do Espírito Santo. Muitos de nós, a gente vai na igreja e volta do mesmo modelo, ou pior, porque alguém ali está negando a essência da palavra. Oh, glória a Deus! E ai de quem estiver fazendo isso. Porque Mateus 10, versículo 33 diz: entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de Deus, o Pai, que está nos céus. Ainda diz que é mais de um céu. Nos céus. Temos que olhar e meditar melhor no nosso posicionamento como homem e mulher de Deus. Temos que meditar e ver o quão profundo está esse gelo, essa Antártica dentro de nós. Hoje em dia é raridade uma pessoa que ora pelo outro e dá certo. Sabia? Porque a vida dele também está toda torta. Como é que eu vou orar por alguém se eu estou todo arrebentado também? Essa frieza vem trazendo... Está sendo criada uma grande divisa entre o povo de Deus. Cadê o povo de Deus? É bem pouquinho. Entre o povo e a vontade de Deus. Aí diz, mas o joio está no meio da igreja. É engraçado, eu acho que é a igreja que está nos últimos dias está no meio do joio. Que cada dia mais nós estamos facilitando. É melhor, né? É melhor que o outro leve a cruz minha. Mas a Bíblia diz que com esses rebeliados ele vai tratar com todos. Pessoas que sabem que a definição da palavra, a aplicação da palavra é necessária na vida da igreja para que ela cresça. Não fica com medo de ficar só não, pastoraiada frouxa. Que não vai todo mundo mesmo não, só vai uma porcentagem, não vai todo mundo. Talvez eu esteja aqui hoje falando, Jesus volta hoje, mas cadê o pastor Zeca? Fiquei. Por quê? Porque em alguma parte eu estou sendo rebelde. Estou me distanciando do querer e da vontade de Deus. Observe. Procure você e eu, individualmente ou juntos, aumentar, aleluia, o calor da presença de Deus na tua vida e na minha vida. Procura ter uma aliança cada vez mais reforçada com Deus, porque os dias que virão não vão ser brincadeira. A igreja vai sentir dizendo, Deus abandonou a gente. Não abandonou não. É o processo. A igreja está acelerando isso, se distanciando. A igreja está se beneficiando todos os dias. É de uma outra área, não é mais se beneficiando da glória de Deus, mas é os destaques, é ficando famoso, é outros dizendo, se eu orar e você não sair da droga, eu como a Bíblia. Quer dizer, o poder agora é eu. Deus está onde? Está em segundo plano? Não. A Bíblia diz que Deus não perde guerra e que as casas de oração é dele. E ele vai colocar as casas no eixo. Querendo nós ou não. Muitos que estão dizendo aí, eu sou pastor, não tem mais nada com pastor. Está na obra de Deus simplesmente para arrancar a lã das ovelhas. E é isso e pronto. Isso é negar. A Bíblia diz, amai o teu próximo. Andai de mão dadas um com o outro. Ajude o outro a levantar a cruz. Mas não, cada dia mais a gente vê
É uma outra coisa acontecendo. E aquelas pessoas que já não têm dificuldade de servir a Deus, entra dentro da igreja e diz: ei, aqui é pior que o boteco que eu vivia bebendo lá. Tinha muito mais união. E Deus diz: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas tem crente que está entendendo: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em confusão. Eu acho que é isso que eles estão entendendo. Estamos invertendo os valores. E quando nós invertemos os valores que vêm de Deus, nós automaticamente estamos nesse versículo, viu? Negando quem nós somos. E o Senhor também não vai conhecer você e eu. Vai chegar lá em cima: mas eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo. Falou: apartai de mim que eu não te conheço. É isso que ele está dizendo ali. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei. É assim que ele está falando. Diante do Pai que está no céu. Vai ser nessa oportunidade que ele vai dizer para mim ou para aqueles que não obedeceram: olha, pastor Zé Carlos, só pode ser quem você for. Mas eu orei, fulano foi. Não importa, mas eu não te conheço. Apartai de mim, porque eu não te conheço. Estou te lançando. Você não faz parte do meu povo. Você renunciou, você mentiu, você negou quando me representava. Viu? Temos que ter cuidado com o que nós plantamos. Isaías 59, versículo 13 diz: negar é rebeliar. Viu? O rebeliado está nessa posição, nesse mesmo grupo de quem nega. Isaías 59, capítulo 59, versículo 13 diz: negar é rebeliar-nos contra o Senhor, traindo o nosso Senhor, deixando de segui-lo, estimular a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações costuma conceder. Quem nega é mentiroso. Quem nega vive de máscara. Quem nega, ele é rebelde. O rebelde está nesse quadro também. Todo rebelde está negando. Porque a Bíblia manda nós vivermos em paz e não em rebeldia. Mas nós negamos. Quantas vezes eu vi um pastor, a história dele, há pouco tempo, estava contando isso aqui para cá. Que ele tinha uma mancha na virilha, só a esposa sabia. E tinha uma irmã que era enfermeira. E era doida para ficar com ele. Mas, pastor, isso acontece só lá no mundo. Irmãos, dentro da igreja tem cada pecado encabulado, cabeludo, que hoje o Espírito Santo não está tendo mais liberdade. Antigamente, o Espírito Santo, ele revelava isso. Em cima do púlpito aqui tem que descer um. Hoje em dia a gente não pode nem falar dessa maneira. Cuidado, irmão, você vai ser processado. Eu não estou nem vermelho, quando Deus manda, eu falo. Quer processar, processo. Eu já passei uns anos preso mesmo, por bandidagem, agora ir preso por questão que Deus mandou. Para mim, vou tirar lá, coçando as orelhas. Mas o que Deus me manda eu falo, estou nem vermelho, não devo a ninguém. Melhor eu dever a você do que dever a Deus. Porque se ele permitir que eu vá até lá dentro, eu já fui falar: olha, pastor Zé Carlos, fulano disse que vai te processar. Meu irmão, por quê? Aquele dia o senhor falou assim, assado em cima do púlpito. É mesmo? Falo para ele correr logo, que eu estou ansioso para passar uns dias num quadradinho quietinho. Não devemos ter medo. Então hoje, quando o Espírito Santo ele quer falar, porque o Espírito Santo ele não dá meia volta. O Espírito Santo ele é direto, seco. Ele revela: na minha casa tem alguma coisa errada aqui. E ele mostra o lado, o sentido. Eu já vi dar até nome. Fulano tem que descer desse púlpito. Porque nós está. Eu não sei se alguém aí lembra do pastor Marcão. Pastor Marcão, ele era de São Paulo. E uma vez ele chegou lá na Coab, ele era simples. Mas quando subia no púlpito, aquele homem risonho se transformava em uma ferramenta difícil para quem estava em pecado. Porque ele não era de pregar eloquentemente.
Ele ia falando que Deus estava mandando. Mas o que eu achava bonito nele é que ele falava e mostrava quem era. Ei, vem cá, depois do culto eu quero conversar contigo, se for sobrinho. Quando ele vinha a Tangará, a maioria do povo odiava ele. Porque quem odiava ele sabia que ele carregava a revelação que estava com ele, era terrível. E era um dom que ele tinha. Uma vez eu perguntei para ele, pastor, a gente tem uns dons meio parecidos, eu não gosto desse meu chamado, não. Ele disse, você tem que amar como se fosse um chamado de cura. Cada um de nós somos uma ferramenta específica. Enxada é para fazer o papel de enxada, a foice é foice, viu? A faca é faca, o machado é machado. E você tem que ser o que Deus te mandou ser. Eu não entendia porque eu via essas coisas. Sempre quis trocar. Senhor, me dá aí o de cura, o de ganhar a alma. Me dá o da presença do Espírito Santo. Quando eu pregar, ele dizia, eu dou o que eu quero. Afinal, tu é vaso e barro. E barro não discute com oleiro. Já me trouxe algumas consequências, é isso? Trouxe. Muitos não gostam de mim. E eu estou andando, nem estou nem vermelho, não vou nem jantar hoje. Eu tenho que estar em paz com Deus. Mas com o rebelde, se Deus mandou, eu falei. É rebelde. A Bíblia diz em Isaías 59, capítulo 59, versículo 13, que diz, negar é rebeliar contra o Senhor, traindo o nosso Senhor, deixar de segui-lo, estimular a opressão e a revolta, preferir as mentiras que os nossos corações costumam conceder. Quer dizer que eu que dou lugar a isso. Seja fiel em tudo. Como ele diz lá, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem crente que confunde isso. Ah, eu vou ser fiel no dízimo que Deus vai me encher de dinheiro. Você viu como uma pessoa está sempre distorcendo? O que quer dizer isso? Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Deus está falando de um futuro? Sim. Mas Deus discriminou ali o que é esse muito? Tem crente que não entende. Leva tudo pro dinheiro. É o dinheiro. Eu vou ser fiel no dízimo que Deus vai multiplicar. Não, Deus só te dá o que Ele acha que é cabível para a sua vida e para a minha vida, e que você não venha se perder. E tem pessoas que não podem ter dinheiro. Deus vai manter ele vivo, o tempo todo vivo, talvez tenha um carro, tenha uma casa, mas nunca vai ser rico. Aqui na terra não. Porque ele não está preparado para a riqueza aqui do mundo. Ele vai negar aquele que tanto nos ama. Vai ficar prepotente, metido, já não vai falar com todo mundo. É engraçado, hoje eu estava do lado de um rapaz muito rico aqui. Eu fui lá trocar um óleo de hidráulica. Se vocês verem a simplicidade daquele homem, não é crente não. Agora, a maioria de quem não tem dinheiro, que começa a ter dinheiro, eles ficam exibidos, já repararam? Tem crente assim, que não tem noção que aquilo não o deixa maior que ninguém. E quando você humilha, ou eu humilho os que estão abaixo de mim no campo financeiro, eu acho que não tem ninguém mais abaixo que eu, não. Eu, o menininho que não tem dinheiro é eu. Mas eu tenho muita felicidade, alegria, que talvez quem tenha dinheiro bastante não tem essa alegria que eu tenho, né? Que o dinheiro já me fez mal. Com dinheiro era fácil de eu mandar matar um, mas era fácil. A minha natureza. Era facinho de eu mandar dar um corretivo. Eu já tive dinheiro. E eu vi o quanto o dinheiro me fazia mal. Não que eu humilhasse as pessoas, mas o coração meu era ruim. Ainda mais no mundo que eu vivia, dentro de garimpo, era fácil. Ô doido, pega aquele camarada lá, toma aqui 50 gramas, passa o cerol nele. Era assim. Deus vai me dar dinheiro? Eu quero.
E se essa parte ruim ainda está em mim? Porque tem gente que diz assim, Deus mudou a minha natureza. Não. Deus não muda a natureza de ninguém. O dia que você dá lugar, você volta para a mesma posição que você estava. Deus muda a tua maneira de ver, o teu caráter, aleluia, a tua atitude, a tua visão, a tua capacidade de ver que não compensa viver no crime. Que não compensa, aleluia, buscar o velho eu. É isso que Deus muda. E hoje, se eu tiver dinheiro, eu acho que eu sou muito bobo quando eu tenho dinheiro. Se me pedir, eu dou tudinho. Eu tenho essa natureza. Eu não sou ambicioso. Eu tenho um amigo meu, o Zé do Beg, aí mora ali perto onde o Júnior Passamai mora ali, mas já na BR ali, ele mexe com bag. Passa o Porto, tem um trevo ali, sentido que vai pro frigorífico. Tem o primeiro barracão ali, é desse Zé. O Zé um dia encontrou comigo e encontrou com a Carla. E disse assim, olha, ele me chama de Marcão. O Marcão tem uma coisa que eu admiro nele. O quê? Ele não tem ambição. Não tenho. Se eu tiver com dinheiro é do mesmo jeito, se eu tiver sem dinheiro, é aquela coisa. E antes, pastor, Deus me livre, totalmente distorcido do que eu sou hoje. Porque ao poder da palavra vai transformando e vai te dando entendimento de que não há necessidade, porque eu tenho dinheiro, eu mudar, separar cativeiro. Não, nós estamos no mesmo barco, literalmente, né? Estamos no mesmo barco. Vamos ter que um dia prestar conta ao mesmo Deus. A tua alma, a minha alma é a mesma. Todas terão que se justificar diante de Deus. Sabe quando é que a gente descobre que dinheiro não vale nada? Quando a gente começa a ficar com cabelo branco. Começa a ficar com a fadiga. Não consegue correr daqui e ali. Aí você começa a dizer, puxa vida, como eu perdi tanto tempo quando eu era jovem. Né? Como eu perdi tempo de não me aproximar das pessoas, de conhecer, de viver em paz com todos eles. O que fez a minha posição financeira, que geralmente a posição financeira, se a pessoa não tiver um certo cuidado, ele vai estar cercado, não é de amigo, é de oportunistas. Viu? Perde tudo que tem que a gente descobre quem é amigo nosso. Sempre falo para Carla que eu tenho 3 amigos. Júnior, Ximenes e o Careca, né? Quando eu perdi tudo, eu não conhecia Ximenes, né? Mas eu conhecia o Júnior que está aí hoje. Nunca mudou comigo. Você pro Marcão, nunca mudou. Fui uma vez lá para Goiânia, fiquei na casa dele, não é não, meu filho? Foi uma maravilha. Eu lá bebendo cachaça e o Júnior na igreja. Falei, rapaz, como é que ele consegue ser crente solteiro? É porque era abastecido e é abastecido de um entendimento que os prazeres da terra vão. Agora negar Cristo não. O que Salomão escreve, o primeiro livro, Cantares, né? Está falando sobre uma morena. Veja o entendimento. Provérbio ele já fala da mulher, ele não fala mal, mas ele diz, é melhor dormir numa goteira de uma casa do que se deitar com uma mulher rixosa. No livro de Eclesiastes ele já está maduro, talvez na mesma escrivania, ele revela que, ele começa no primeiro versículo dizendo, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, mas só não passa as minhas palavras, a Bíblia diz. A Bíblia diz que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar para aqueles que têm compromisso comigo. Entendeu? Então eu via o Júnior lá solteiro, não tinha namorada, só era chato que só a gota. Tinha uma bonezada lá, eu doido para pegar a metade. O Júnior sempre me deu boné, meu filho. Agora que ele tá ficando meio distante desse negócio de boné. Ele me deu um dos primeiros bonés de couro, lembra? Aquele foi Júnior. Então assim, então nós temos que ver que a perseverança do homem
na presença de Deus, não se emplaca na posição que ele tem financeiramente, se é casado ou se é solteiro, se é branco, se é preto ou se é gordo. A fidelidade, quando nós temos fidelidade com Deus, automaticamente nós nos dedicamos e renunciamos tudo que está em volta, que o diabo está oferecendo. E foi assim que eu vi a vida de Júnior, lá solteiro. Não podia estar no meio farreando, tomando cachaça comigo. Não. Dava 6h30, ó, Bíblia debaixo do braço. Você está indo aonde? Estou indo para a igreja. Viu, Marcão? Fica aí à vontade. À vontade assim, só não entra no meu quarto e nem mexa nas coisas minhas. Entende? E ele sabe que eu não entro, que eu sou esquisito também. E ele ia para a igreja, voltava. E nós lá, a Bíblia diz que para que nós venhamos a nos contaminar, a responsabilidade é nossa. Somos nós que tomamos essa decisão de negar quem nós somos. Na casa onde estávamos ali, todos bebiam, menos o Júnior, que está aí hoje. Nem um colinho. Não tinha conversa de mulher, não nada. É sempre daquele jeitão dele. E eu ficava assim olhando, como que ele consegue? Porque havia e há, aleluia, uma responsabilidade que parte de cada um de nós. A salvação é responsabilidade nossa. Não fica aí dizendo que foi o diabo, não, irmã Benilda Santos, que Deus abençoe. Dá um abraço divino, em nome de Jesus. Você não estava crente, ou na igreja naquela época, mas cantava hinos e pregava para todos lá. Eu tomava umas, eu nunca parei de ser quem eu era. Eu pregava, cantava, chorava, mas não conseguia me afirmar. Porque eu dava lugar a tudo que é derrota que aconteceu na minha vida. O dia que Deus fez com que eu olhasse para Ele e não para as derrotas com que eu perdi, a vida passou a ter sentido. E aí automaticamente eu volto para a igreja, servir, eu volto para Jesus. Também solteiro. E aí me mantinha até me casar. Aí eu entendi como que o Júnior sobrevivia. Porque nós só olhávamos para aquilo que agrada a Deus. Se você não nega Cristo, Cristo te ajuda nas tuas fraquezas. Mas se você nega, cuidado, viu? Que o que nega é considerado no livro de Isaías como rebelioso. Viu? Rebelde. Amém? Vamos para Marcos capítulo 8, versículo 38, eu não quero tomar muito tempo, estou terminando já, viu? Assim sendo, numa época como está, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Veja que o livro de Marcos foi escrito lá no tempo de Jesus para cá, e você se depara com uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Olha o que diz: assim sendo, numa época como está, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, né? Então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. É onde ele vai negar que não te conhece nem me conhece. Honre ao teu Deus. Ah, mas eu não estou na igreja nenhuma. Rapaz, vá caçar o que fazer. Se você levantar de manhã e dizer: Senhor, me perdoa pelos erros, ou de tarde, você está tendo comunhão com Deus, não é com raio de praca não, viu? Tem gente que tem mais comunhão com a praca do que com Deus. Não, eu sou lá da Assembleia, eu sou da Deus do seu amor, da minha igreja que transforma, que muda. Não, está tudo errado. O que transforma, o que muda ainda é o poder da palavra e a presença de Deus na minha e na tua vida. É isso que nos dá força para superar os dias difíceis, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 8 e versículo 38. Está aí na tua Bíblia, dizendo que realmente nós estamos vivendo na incredulidade e na perversidade.
E perversidade é um campo que abrange várias áreas. Viu? Lucas capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar da sua glória sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Não se surpreenda se naquele dia você vê muitas pessoas sendo lançado fora. E você vai dizer, mas sempre foi crente. Na tua frente, na minha frente, dentro da igreja, não é? É assim que é. Então, não negue quem você é. Você é filho e filha de Deus. Seja crente em todos, seja fiel. Nem crente, crente até o diabo é. Mas seja fiel. E não negue quem está no domínio, no controle da tua e da minha vida. E por mais que a vida seja difícil para você, mas se tem Cristo junto contigo, o difícil é só para enganar o diabo. O diabo pensa, olha, do jeito que vai aí, morre não. Porque o Senhor sabe a dose certa para cada um de nós. Ele sabe a quantia certa. Para uns ele dá bastante, para outros ele recolhe, porque sabe da possibilidade de nós vir a negar a ele. Ele conhece o teu e o meu coração. Viu? Então se alegre, fica alegre com o que você tem. Para com esse negócio. O teu tesouro não está aqui. Eu sou muito feliz com tudo que eu tenho. O que você tem, pastor Zé Carlos? Uma adoraiada terrível. Né? Mas eu sou feliz assim. Eu não estou falando do que eu tenho que você possa ver. Eu estou falando daquilo que você não pode ver, eu também não posso ver. Mas eu posso sentir e conviver com isso. Com a presença de Deus falando comigo, falando contigo. Abra, tira os tampões dos seus ouvidos e dê crédito à vontade de Deus. E o alimento que ele deixou, a bússola, né? Eu sempre digo que é a palavra dele aqui. Penúltimo versículo para a gente ir embora. Lucas 12, e versículo 9 diz assim: no entanto, o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Mais uma vez, Deus confirmando que nós não podemos, de maneira nenhuma, nem pensar em negar a Deus. Tem gente que... Eu conheço pessoas que é muito mais crente que eu e não está em igreja nenhuma. Eu fico olhando como Deus é grande na vida dessa pessoa. Porque Ele cuida da vida dele e dela, né? Procura ser certo. Acorda de manhã, conversa com quem ele tem que bater continência cedo. Porque o homem e a mulher que procede dessa forma, sendo certo, fazendo a vontade de Deus. Pastor, e quando que Deus manda nós nos reunirmos? Isso, ele reuniu várias vezes com o povo. Mas nenhuma vez ele colocou lá, isso aqui é o ministério tal. Ou colocou? O homem que colocou isso, biblicamente não existe. Placa de igreja. A Bíblia diz, onde estiver 1 ou 2 ou 3, aí sim o nome vai estar lá, dessa congregação. Ele diz, ali eu estarei. Oh, glória! Entendeu? Então, é isso, quando você tiver 1, 2 ou 3, por isso que diz 1, 2 ou 3. Reunido em meu nome, ali eu estarei. Ali eu farei justiça, ali eu farei derramar da minha glória, ali eu farei mudança, ali eu farei transformação, ali eu curo, ali eu liberto, ali eu transformo. Porque 1, 2 ou 3 está dando lugar, não é igreja. Mas pastor, parece que o senhor é contra os ministérios. Sim, alguns ministérios eu sou sim, porque não existe mais Deus, existe negócio. Quanto que está entrando aí na missão? E esse mês entrou quanto, irmão? Vende um bolo, vende isso, vende aquilo. Não há necessidade da casa do Pai viver de maneira nenhuma se o homem de Deus que está à frente ali aplicar a palavra. Deus derrama e eu sou testemunha viva disso. Nunca vendi nada, nunca permiti.
Tinha irmão que ficava, não, mas lá na sede faz. Ô irmão, é lá, aqui não. Aqui quem mantém é Deus, nós nunca passou fome, não. Nós vendia pela sede, mas não pela nossa congregação aqui em cima, de jeito nenhum. Não liberava, não. Para ajudar lá, a sede, não nós aqui. Nunca faltou. Pagamos aluguel, pagava luz, né? Compramos som, fizemos cadeiras novas, tudo zero, entende? E Deus ia encaixando conforme o meu e o seu propósito. Deus vai se aproximando conforme você aproxima dele. E eu falava para ele, Deus, nessa igreja está precisando disso, de uma pintura. Deus levantou pessoas de outras igrejas que veio e nos deu tinta, nos deu cadeira. Olha, Deus, é Ele quem peleja, enquanto você está de joelho dizendo para Ele, eu preciso disso, Pai. Outro dia eu não estava com esse carro quebrado aí, tô acabando de ajeitar ele agora, né? Para voltar para a rua de novo. Eu ia sábado, mas aí não terminei, né? Tô terminando, tá chegando. Falta a ação da lâmpada, né? A ação da lâmpada que ainda tá lá em São Paulo ainda, mas ela tá chegando. Ele deu uma pane. É tudo para mim não fazer a obra de Deus, irmãos, né, cara? A gente se prepara para ir, entra dentro do carro, daqui a pouco o carro para. Pum, outro dia ele parou, não acelerava. Aí eu fiquei assim, quis ficar raivoso, porque liso, né? Como é que arruma? Você vai numa mecânica hoje, qualquer tapinha que você vai lá, é 1.000, é assim. Vai comprar um sensor, 300, oxe. Mas isso aí não estava 100 e pouco? Estava, mas agora subiu. É porque é o meu carro, parece que é o dia que quebra. Então ele nunca quebrou fatalmente. Tinha uma peça nele quebrada, que dizia que estava quebrada, mas eu levei em um lugar ali e misteriosamente a peça voltou a funcionar. Aí eu disse, é sábado que vem que eu vou pra rua de novo. Aí deu outro problema agora. Mas já estou solucionando para honra e glória do Senhor. Deus não permite a obra dele parar. Você só tem que entender que às vezes Deus fecha uma porta te dando livramento lá na frente. Porque quando eu estou na rua pregando, eu já arrumei B.O. feio, viu? Nunca vieram em mim direto. Na última vez veio um camarada com uma faca, irmãos, e disse que ia me furar de faca. E eu continuei pregando, eu não paro não. E às vezes a gente não entende porque Deus te parou. Para aqui, meu filho, que eu estou te dando livramento aqui, ó. Estou tirando esse empecilho, né, cara? É assim. E a gente tem que entender que Deus está no controle. Mas pastor, o senhor... Não parei, não foi por questão disso. Eu parei porque o carro quebrou. Mas Deus sabe por que o carro quebrou. Não quebrou peça fatal, não. É coisa que não dá nem de explicar. É o trabalho que eu faço. Não pense que você trabalhando para Deus é só mel com açúcar, que não é. Muitos vão se levantar, até crente já se levantou contra mim. Isso é doidura o que você fala. Você fala que o macumbeiro vai pro inferno. Uai, eu tô mentindo? E é na rua que eu falo. Você, macumbeiro, cuidado, porque Deus não vai te reconhecer como filho dele. Se reposiciona. Aí tem crente que diz, você é doido. Não, eu estou falando a realidade. Amém? Vamos para a última palavra de hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. É 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 12. Eu estou com problema para falar hoje. Então é que eu falo, sai tudo enrolado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que diz assim, se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. E se o negarmos, ele também nos negará. Não negue quem é você. Tem dia que dá vontade mesmo, mas não nega não. Deus conhece o teu coração, o meu coração. Deus já fez tanta coisa maravilhosa por nossas vidas. Não negue a Cristo, vá até o final. Ah, mas eu não sou de igreja nenhuma. Isso não é negar a Cristo, isso é negar ministério, viu? Dependendo, às vezes, Deus me perdoe o que eu vou falar. É melhor a gente se reunir em casa, viu?
O importante é a sua aliança com Deus. Isso é individual, irmãos. Conversa com Deus. Não faça nada sem colocar Deus na frente. Vai sair de manhã, coloca Deus na frente. Vai fazer um negócio, coloca Deus, pelo amor de Deus, coloca Deus na frente. Porque se dá errado alguma coisa, o Senhor se responsabiliza por você e por mim, porque você não mantém segredo com Deus. Nem você querendo, nem eu, nem ninguém consegue manter segredo com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus consegue nos ver de dentro para fora. Converse com Ele. Ele conhece as suas falhas, minhas. E nem por isso Ele deixou de te amar e nem me amar. Ele conhece as fraquezas de cada um de nós. Mas Ele também conhece você quando dá lugar, quando eu dou lugar. Conhece a ferramenta que você é. E é isso que é importante. Viva em paz com Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar. Muito obrigado a todos, viu? Eu estou desde ontem meio desconectado, assim, eu estou com dificuldade para falar. É um negócio que dá no rosto. É o tempo. Às vezes eu vou falar uma coisa e sai outra. E aí eu tenho que pensar para poder falar. Ah, mas Deus cura isso. Ele não cura não, é isso aqui não. Porque foi Ele que permitiu isso. Eu não sirvo a Deus porque eu escolhi a Deus não, irmãos. Vamos deixar de ser mentiroso? Eu não sirvo a Deus porque eu escolhi a Deus não. Eu sirvo a Deus porque eu não tenho opção. Viu? Ai de quem Deus coloca um anzol e diz, você vai fazer. Outro dia, não sei quem foi que perguntou para mim, pastor Zé Carlos, o senhor não está pastoreando? Eu falei, nunca parei, estou todo dia pastoreando para uma igreja especial. Mas que igreja, que ministério que é? Cristo vive em nós. Que é esse ministério aqui. Aqui é para o universo. E aqui eu me sinto como pastor. Eu não faço isso aqui porque eu gosto de fazer ou ganho alguma coisa com isso financeiramente falando. De fato ganho. Deus tem me abençoado. Não dinheiro, não é isso. Mas ganho em tempo de vida, eu ganho em experiência. Eu ganho muito de Deus, assim, às vezes eu estou aqui, Deus me toma, eu falo com alguém. É isso que Deus quer. Fale de Deus dentro e fora de tempo. Isso é uma ordem de Deus para nossas vidas. Mas você ganha quanto? Não ganho nada assim, dinheiro não. Mas eu me divirto muito com um computador velho que eu tenho aqui, que enche a paciência. Todo dia ele trava. Hoje ele já travou aqui. Vocês não viram não, mas tem vezes que ele trava. E aí ele não destrava. Mas o importante é ele travando ou não, é eu seguir o que Deus está me mandando falar. Não troque a oportunidade de dar ouvido às coisas de Deus, viu? Dá lugar a Deus, e Deus tudo fará. Outro dia eu estava preocupado aqui. O cara sabe, eu dando com minhas unhas. Com esse trabalho, daqui a pouco Deus falou comigo, meu filho, tá preocupado com o quê? Eu que te afastei da rua, eu. E há pouco tempo atrás eu ia dando um derrame lá na Praça do Pôr do Sol, né? Ó, Morada do Sol. Eu ia dando um derrame lá. Era 2 e pouco da tarde, eu tava naquela pracinha lá pregando. Só eu e Carla. E uma garrafa de água. E o carro, né? Jesus é bom, cura, liberta, entra pelas portas. E tô lá naquela empolgação. Daqui a pouco eu fiquei como se estivesse vivendo em um sonho. Olha como que é derrame. Eu fiquei assim que levava eu para qualquer canto. Aí eu não percebia que eu estava falando errado. O rosto meu entortou. Fiquei dias com a boca torta aqui. Né? Entortou mesmo. E aí eu continuei cantando, mas a Carla disse, meu Deus, ele está falando em mistério. Mas não era. Na minha cabeça estava saindo uma coisa, parecia que eu estava vivendo um sonho. Eu estava morrendo ali. E a Carla pegou eu e disse, meu bem, vamos embora para casa. Você está com o rosto totalmente torto. E eu olhei para ela assim, falei, mulher doida, eu estou normal.
Mas não estava não. Falei, nós vamos lá pro Bela Vista. Aí descemos pro Bela Vista, ganhamos 6 almas. 6 almas ganhamos, eu desse jeito. Mas lá eu melhorei um pouco. Então foi por isso que eu dei uma paradinha para rever esse estado meu de saúde. Mas Deus não está no controle, mas Ele deixou um médico aí, viu? Presta atenção, se Deus está permitindo você ir, vai lá. E aí depois disso, eu passei a tremer, o meu lado direito, tem hora que eu tô assim, agora não, mas as unhas, come tudo. Mas aumentou a ansiedade e aumentou eu comecei a tremer agora. Tem hora que eu tô tremendo assim, igual uma treme. Eu disse, mas Deus, eu estava fazendo a tua obra, nem falo. Porque é Ele que está no controle da minha vida. E que também está no controle da tua. Sempre digo aqui, talvez hoje seja o último dia que eu esteja falando aqui. Mas amanhã não é para você estar soltando foguete porque o pastor Zé Carlos morreu não, viu? Porque Deus vai continuar falando contigo da mesma maneira. Porque Ele te ama, me ama e Ele quer o melhor para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus. Muito obrigado, viu? Eu sempre digo que esse programa aqui é um programa que só ia para meia hora, mas toda vez passa de 1 hora, viu? Então, não fique... Cara, quando você escreve um pouquinho maior. Eu não estou enxergando isso aqui nem... Olha... eu já entendi que a irmã Bruna, né? O sogro Júnior, né? Júnior também, né? Irmãos, vamos orar uns pelos outros. O amanhã não nos pertence de jeito nenhum. O nosso corpo. Mas a nossa alma, ela é eterna, viu? Toda manhã ela está aí. Então vamos não negar aquilo que nós somos. E que Deus abençoe a vida de cada um. Bendito Deus, nosso Pai, rico em misericórdia, grande em poder, que tem nos alcançado todos os dias com esse amor tão grande, Pai. Muitos não entenderiam de maneira nenhuma a minha vida e nem a vida de muitos que estão aí. Talvez muitos, humanamente falando, Pai, não abririam uma porta de misericórdia para a minha vida de jeito nenhum, que iria somar quem eu era lá atrás. Mas o Senhor é diferente, o Senhor nos alcança com uma potência de amor tão grande. E é por isso que estamos aqui hoje, para a honra e glória do Teu nome, para enaltecer e fazer aquilo que o Senhor deseja fazer de melhor nas nossas vidas. Pai, nesta noite eu apresento a vida da irmã Priscila, Bruna Priscila, que pede oração pelo Júnior, seu sogro, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Que o Senhor esteja guiando a mão desses médicos, que afinal o Senhor é médico dos médicos, e que a sua vida esteja sob o controle total da sua presença no momento dessa cirurgia do irmão Júnior. Também, meu Pai, visita o coração da irmã Bruna Priscila, para que ela possa, meu Deus, ter paz e viver, Pai, em gozo nessa terra. Que nenhuma ansiedade, nenhuma seta maligna venha desequilibrar, meu Pai, a maneira dela agir ou viver. Ela possa perder essa ansiedade em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor é Deus de calmaria e a ansiedade, Pai, vai deixando a gente meio descontrolado. Mas que o Senhor seja o controle na vida e na saúde da irmã Bruna Priscila. Também, meu Deus, apresento hoje a saúde da irmã Angelina Muniz. E pela vida dela, meu Pai, que o Senhor continue, meu Pai, trabalhando na saúde, na vida espiritual. Que a irmã Angelina Muniz possa viver, Pai, em gozo também nesta terra, como sempre o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor entre em batalha, Pai, e devolva a tua serva a saúde a qual ela acha que perdeu. Deus, que o Senhor entre em combate, desde que ela libere, Pai, esse espaço 100%, para que o Senhor entre e faça notoriedade do teu nome. Seja com ela, com os filhos, com tudo que está ligado a ela, porque eu sei que o Senhor é Deus. Pai, também nesta noite apresento o Johnny e os 3 filhos,
Eu não me lembrei, mas agora estou lembrando. Que o Senhor continue abrindo as portas, escancarando as portas, dando a eles saúde também e muita determinação espiritual, para que o Senhor possa, meu Deus, olhar para a vida do Júnior todos os dias e ficar como um pai, humanamente falando aqui, cheio de orgulho por ver ele cada dia mais se posicionando na tua presença como deve ser. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da irmã, mãe da Kelly Passamai, Pai. Irmã Josefina, aonde ela estiver, lá no Nordeste, ela, o esposo, seus filhos, genros e noras, netos e aí sucessivamente. Que esta família venha ser para a alegria e gozo da sua promessa. Que todos eles venham, meu Pai, ser visto por muitos que os conhecem lá atrás e dizer o que foi isso. E o Senhor dizer, fui eu, o Deus que faz a diferença. Que o tirou, Pai, tirou essa família e abasteceu ela de paz e alegria, e que nunca venha faltar o pão de cada dia. Que nunca venha, Pai, mas que o Senhor venha bradar todos os dias na vida desta família, da irmã Josefa. Todos eles. Apresento também o Júnior Passamai, a saúde principalmente. O resto eu sei que ele corre atrás. E também, meu Pai, livra-o daquilo que ele não pode se livrar. Que o Senhor seja o Deus do impossível na vida do Júnior e da irmã Kelly. E que tudo que vier, Pai, através para a vida desses dois, que venha sobre o domínio, o controle e a direção tua. Que o Senhor brade cada vez mais, que esta casa de Júnior seja uma casa onde as pessoas entrem e vejam um casal feliz, e que a glória de Deus esteja sobressaindo da vida deles para com a vida dos outros. Pai, também nesta noite apresento a vida do Diadema, meu grande amigo. É um amigo que eu nunca vi fisicamente, mas eu o conheci aqui nesse negócio. Mas aonde ele estiver, que o Senhor continue tendo o teu nome exaltado através da vida dele. Entra na causa deles, Pai, da família inteira, da esposa, dos filhos, e seja o Deus que o Senhor sempre foi na vida do Diadema e família. Pai, também nesta noite, apresento a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria, da irmã Joana, aonde eles estiverem. Que o Senhor continue abraçando, Pai, todas as dificuldades e dando a eles gozo, e cada vez mais gozo, para interpretar e ver quão grande o Senhor tem sido na vida de cada um deles. Pai, apresenta a vida do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, seus filhos, e também aquele trabalho a qual o Senhor colocou nas mãos deles. Que eles nunca venham se entristecer por não haver ninguém praticamente naquela igreja, mas que eles venham glorificar, porque o Deus da peneira vai passando nesta igreja dele, eu tenho certeza. E muitos foram peneirados e Deus não os aprovou para continuar nesta caminhada com eles. Deus, tu vai fazer tudo novo, porque eu creio. E o Senhor está fazendo tudo novo. E novas pessoas, um ambiente diferente, aonde a tua glória é que é o centro das atenções dentro desta igreja. Abençoe ricamente a vida deste casal. Pai, também nesta noite, abençoe todas as pessoas que estão aí hoje, independente de quem são, se são amigos meus, se eu conheço ou não. Que o Senhor abençoe ricamente, visitando a saúde de cada um, visitando a vida espiritual de cada um, e gerando neles a expectativa e a ansiedade da tua volta. Que eles continuem, Pai, leal ao que o Senhor descreveu e que nos mandou, e que eles venham crescer todos os dias na fé e na intimidade com o Senhor. Independente se gosta de mim ou não, está aí, seja abençoado em nome de Jesus. Porque muitos não entendem a maneira que o Senhor nos usa, a maneira que o Senhor me usa. Nem eu demorei a aceitar quem eu sou, mas hoje aceito, porque muitos têm alcançado, Pai, através da sua poderosa palavra,
alcançado caráter espiritual, e que o Senhor faz eles pensar, o Espírito Santo de Deus, que vai na vida de cada um e diz: você precisa mudar. E muitos têm me agradecido e mudado pelo que o Senhor permite que nós venhamos a falar aqui. Que eu nunca venho usar este canal com propósito próprio, que eu nunca venho usar a tua palavra, Pai, para ofender alguém, mas que esta palavra seja para corte, e que o Senhor seja o bálsamo, o metiolate certo, para sarar e desse corte gerar outros brotos, para a honra e glória do Senhor. Abençoe ricamente a vida de minha mãe, dos meus irmãos, que o Senhor contemple a alegria deles agora nesse Natal, estar junto, todos eles juntos. Que o Senhor livre do acidente, daquilo que possa estragar tudo isso, Pai. Que o Senhor esteja no controle da vida da minha família. Abençoe a vida de Anne, de Samira, da minha esposa e a minha própria vida. Que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor achar melhor para as nossas vidas. Às vezes eu não sou o que eu queria, mas eu sou o que o Senhor quer. Isso é que é importante. Tudo aqui é transitório, eu creio nisso. Que o Senhor dê um dia de bênção, uma noite maravilhosa a cada um de nós. Ah, Senhor, que o Senhor continue abençoando todos nós, conforme a tua medida. Que não venha fazer aquilo que nós queremos, porque o Senhor sabe que a carne ela é terrível. Mas que nós venhamos estar, meu Pai, alimentado por aquilo que só o Senhor pode fazer. Dê a nós tempo para que nós venhamos aumentar a nossa fé. Perdoar, Pai, os nossos inimigos. Que muitos de nós não somos abençoados porque nós não perdoamos e nem jogamos as pedras fora. Se essas pedras forem muito grandes, Pai, que o Senhor entra e destrua elas. Talvez eu não tenha força, talvez quem está ouvindo também não tem, mas o Senhor é a nossa força vem do Senhor. Nos ajude a arrancar os móveis velhos que está dentro de cada peito nesta noite. As mágoas, as feridas, as humilhações que nós já passamos. Retira esse pensamento e coloca, Pai, a beleza da tua glória no lugar disso. Porque isso, Pai, é necessário para que nós venhamos a viver em paz. E desta maneira, eu agradeço a Deus pela vida de cada um, da irmã Benilda, eu esqueci aqui, mas do irmão Vino, do Júnior e os demais que estão aí, que eu não vou saber quem é. Quando eu choro, fico cego. Não é que dá uma nuvem, né? Então, assim, que Deus abençoe a vida de cada um. Talvez eu não seja aquele camarada que profunde nada, né? Porque eu não prego assim. Geralmente eu estou falando com alguém. Às vezes eu estou pregando, se você não prestar atenção, eu mudo de assunto. Mas eu sei para quem que eu estou falando. Aqui, muitas vezes eu não estou vendo. Mas, às vezes eu digo, eu vou falar, o Vini está em Dessolândia ainda. Eita, Dessolândia que tá bom, hein? Que Deus abençoe, que dê livramento e saúde para vocês o tempo todo. E é isso, irmãos. Conte com agora, a mudança é agora, viu? Fique esperando nada para amanhã. Não. Amanhã pode ser o seu cesto sendo enchido, para honra e glória de Deus. Viu? Fica aí. Ah, mas não liga com isso não, isso faz parte, viu? Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venham estar com todos. E todos digam amém. Amém? Amém. Fique com Deus. E amanhã que dia? Quinta, amanhã eu estou aqui. Aliás, todo dia eu estou aqui, né? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.